Olá, pessoal, boa noite. Já iniciaremos aí mais uma live, né, com o nosso convidado. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre o tradicionalismo, né? O tradicionalismo, o que é isso? O que é essa teoria tradicionalista? Ou a teoria da destruição, né? Daqui um pouquinho nós já vamos dar andamento aí no nosso programa. Só um momentinho, estamos ajeitando as coisas aqui. Deixa eu ver como é que está. Vamos ver se eu passo aqui para o meu... Bem, é isso aí. Boa noite, pessoal, amigos e amigas, seguidores do blog do Chicão Somavila e do Ponto da Política. Estamos hoje iniciando mais um programa, o Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. São exatamente 19 horas e 30 minutos. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a teoria do tradicionalismo ou da destruição. Influenciadores ideológicos da extrema-direita. Nós vamos falar sobre isso. E na conexão de hoje, está lá, direto de Curitiba, o professor, cientista político, economista, sociólogo e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Marcelino. Tudo bem com você, Marcelo Marcelino? Apesar dos pesares, tudo bem, estamos sobrevivendo, né? Boa noite, nobre Chicão e telenauta. Satisfação mais uma vez em revê-los. E segue mais um grande programa de abordagens críticas. Legal. Deixa eu ver aqui como que está a situação aqui. Quero ver minha página pessoal, só um momentinho. Vou salvar aqui também, que daqui um pouco nós já vamos... Deixa eu ver aqui se já foi compartilhado ou não. Deixa eu ver. Daqui um pouquinho. Vamos ver aqui se... Aí. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Para esquentar os tamborim, Marcelo Marcelino. Veja só, o Pedro Bial, né? O representante oficial da família Marinho, da Rede Globo, ele leu um editorial ontem, do Globo, claro, que fez referência às atitudes do Bolsonaro. Pedro Bial falou um monte que eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui para que as pessoas possam ver aí o que eu vou ler aqui um pedaço, né? Olha aqui, ó. Globo renova guerra com Bolsonaro e Pedro Bial o chama de desgovernante, inominável e acéfalo. Sem máscara, abre aspas, ele diz aqui, abre aspas, sem máscara e sem noção, ele causou aglomeração. O inominável, diz Pedro Bial, contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera delirante ao desprezar a única solução, a vacina, disse o apresentador. Na matéria aqui, ó, ele fala aqui, ó, na matéria desse 2020 nefasto, na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Desde o início, nosso desgovernante, diz o Pedro Bial, tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios milagrosos, sabotou o ministro da Saúde e Educação, deu os piores exemplos, afirmou o jornalista. Ainda quis, ele diz ainda, abre aspas, sem máscara e sem noção, ele causou aglomeração. O inominável contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera delirante ao desprezar a solução, a vacina. Como disse o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, 2 pontos. Morrer, todo mundo vai morrer mesmo, diz o Pedro Bial, né, repetindo as palavras criticando, né, o Bolsonaro. Aí o Pedro Bial falou, pior que ter uma vida pela frente, disse ainda, né? Então, você veja aqui está o Afonso, o pessoal aí, enfim, que estavam
né? Agora arrasador, o acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, difícil encontrar desgoverno que se compara no mundo. Nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise. Difícil encontrar desgoverno que se compara ao mundo. O inominado contribuiu. Disse aqui, daí um comentarista, lá, Afonso Borges, tá? Máscara é a vacina da hora. Então, Marcelo Marcelino, eu peço para você, veja só, a Rede Globo foi o principal canal que ajudou o golpe. Desde 2013, veio alimentando, ajudou no golpe da Dilma, derrubou a Dilma, independente que não veio o caso que defendeu atacar governo Dilma, etc., mas é o que aconteceu. A Globo foi o carro-chefe. Ela mostrava, toda vez que mostrava algo sobre corrupção envolvendo parlamentar do PT, por exemplo, vinha aquele cano cheio de dinheiro, aquele duto, né, dinheiro e tal, e era todo o dia, enfim. E o que eles queriam? A Globo, pelo que se sabe, a Globo estava querendo o Alckmin, e acabou dando tiro no Alckmin e acertando no Bolsonaro. O que você teria a dizer desse posicionamento da Rede Globo agora? Olha, meus nobres telenautas, caro Chicão, a Rede Globo, assim como as demais emissoras da grande mídia corporativa, elas colaboraram com o golpe de Estado no Brasil. Vejam que existiu e ainda existe um conluio entre essas emissoras de TV, os grandes jornalões impressos e da mídia, digamos, das redes sociais, que agora está muito em voga, juntamente com o Congresso Nacional, com os tribunais regionais, o Supremo. Não era o que o Jucá dizia, com o Supremo e com tudo para tirar Dilma Rousseff do poder? Então, conseguiram tirar a Dilma, colocaram um governo tampão do Michel Temer, conseguiram prender e condenar o Lula sem provas, evitar que ele concorresse às eleições de 2018, acharam que poderiam emplacar, como você disse bem, o Geraldo Alckmin como presidente, que era o sonho de consumo deles, na verdade, né? O sujeito mais palatável para a grande burguesia nacional e para o imperialismo norte-americano, mas não foi isso que aconteceu, porque esses partidos também ficaram desgastados com a crise política e acabaram sendo engolidos também pelo bolsonarismo e pela extrema-direita de conjunto. E agora fazem todo esse jogo de cena, porque são rivais de momento, de ocasião, e querem evitar que o Bolsonaro, em 2022, emplaque novamente. Eles não querem tirar o Bolsonaro do governo sem ter uma opção. Eles querem desgastar o Bolsonaro. Porque se fosse para tirar o Bolsonaro mesmo, eles já deveriam ter feito isso. Antes que o Bolsonaro fizesse um acordo com o Centrão e se segurasse no poder. Nós já havíamos, no começo do ano, alertado sobre isso. Bolsonaro iria cair se não se segurasse com alguma coisa. E ele se segurou com o Centrão e fez o acordão de sempre costumeiro. E agora completará 2 anos de mandato, já na sua metade. Se deixar o Bolsonaro como está, e é o que está acontecendo, porque, na verdade, esse tiro entre eles é um tiro apenas de grupos rivais. Eles não estão interessados na população. Eles estão interessados em ganhar espaço de poder e reduzir o bolsonarismo até 2022. Aí eles vão entrar com uma solução, ou Sérgio Moro, que está muito difícil, cada vez mais difícil, ou melhor ainda, com Luciano Huck, quem sabe até o Dória. E ainda pode até emplacar o Ciro Gomes com a terceira via. Acreditem, meus caros. Então vejam que a situação no Brasil está muito difícil. E se deixar, esses governos serão eleitos ou pelo bolsonarismo ou pela direita tradicional, que também é golpista tanto quanto o Bolsonaro. Só para iniciar nossa conversa, nobres. Legal, legal. Quero ver se eu acho aqui. Estava marcando aqui, mas não deu.
E sobre essa declaração só um momentinho aqui, deixa eu salvar um lance aqui. Tá, vamos ver. Aí. Marcelo, e sobre essa declaração de ontem do general Pazuello, que se diz, como é que é? Estrategista, não, especialista em logística e tal. Pô, ele falando ontem, o cara vem dando cada discurso, cada comentário, vem falando aí nas redes de TV, nas entrevistas que ele dá, enfim. Pô, ele fez uma pergunta ontem, não sei por que tanta ansiedade frente à Covid. Falou esse senhor aí, esse general. Pô, 183 mil pessoas mortas, 7 milhões de pessoas contaminadas no Brasil. A crise sanitária aumentando, hospitais superlotados, com fila já para ocupação de leitos. E ele vem, né, diz que é especialista em logística, que o Brasil é o melhor do mundo de vacina. Isso nós sabemos, o SUS faz anos que está aí, desde 88, tem uma estrutura. Agora, o governo, cadê seringa, cadê as agulhas, etc., que plano que tem, quando vai começar. Então, as pessoas, as famílias, estão todas assustadas, com medo, e, claro, as pessoas que morreram, as famílias que perderam seus entes queridos, os amigos, os namorados, as namoradas, os pais, as mães, os tios, enfim, né? Estão sentindo, e todos nós estamos clamando por uma vacina, por uma solução. E o governo me parece, às vezes, despreparado, às vezes me parece proposital, certo? E também o Bolsonaro, depois, ontem, fez aquela declaração, porque nós não tínhamos conhecimento dessa situação, hoje a gente vê que é assim. Pô, até agora ele negou, não usa máscara. Governo, presidente não usa máscara, ministro da Saúde não usa máscara. O que esses caras estão pensando que estão passando? O que eles estão pensando que notícia ou que informação eles estão passando, percepção eles estão passando para a sociedade brasileira? Depois, como que as pessoas vão fazer o distanciamento social, seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, se os dois principais aí, presidente e ministro da Saúde, não seguem, se apresentam, fazem questão de se apresentar sem máscara? O que você acha de tudo isso, meu nobre convidado Marcelo Marcelino? Olha, desde que Bolsonaro assumiu, a toada continua a mesma, né? Vamos lembrar que Bolsonaro, Mourão e Pazuello têm o mesmo discurso, muito bem afinados, né? Num discurso de negação do racismo, negação da doença, negação da vacina, da ciência. É um governo protofascista, né? Autoritário, reacionário, e que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Eles foram eleitos para continuar o golpe de Estado no Brasil e servir de instrumento para o imperialismo norte-americano e para governar para as classes dominantes. Esse é o interesse deles. Mas lembra, nobre Chicão, que nós conversamos aqui na nossa última apresentação, na nossa última discussão, que o governo Bolsonaro iria recuar em relação à vacina? Ele está recuando. E não é por causa do Dória, dos governadores, não. É por causa do capitalismo. O capitalismo está exigindo a vacina. E Bolsonaro foi obrigado a apresentar, mesmo que um plano rudimentar, uma vacina e uma forma de vacinar os brasileiros. Se isso vai acontecer a contento, duvido. Vai acontecer da pior forma possível. Porque o planejamento, a logística, como você comentou do Pazuello, ela e nada é a mesma coisa. Essa gente, além de incompetente, é uma gente despreparada e também sem nenhum compromisso com a população. Mas eles serão pressionados a vacinar
por causa do capital, dos interesses empresariais, que estão perdendo dinheiro nessa pandemia. Porque quando não houver a normalidade, até quando não ter essa mínima normalidade possível, ou equilíbrio, a economia não vai voltar minimamente como era antes. Apesar da gente estar em crise econômica também, uma crise gravíssima. Uma crise que combina aumento de preços, inflação galopante, principalmente nas classes populares, e, ao mesmo tempo, recessão que está se abrindo um fosso profundo aí. Uma dívida pública escabrosa e uma diferença enorme das políticas públicas cada vez menores no Brasil. Nós vamos ter um colapso em breve, muito mais acentuado do que a gente já está vendo. Essa gente vai ser obrigada a vacinar, Nobre Chicão e Telenautas, como já havia comentado, então, só para frisar bem, por causa dos interesses do capitalismo e não por interesses deles. E existe uma competição entre as vacinas. Existe uma guerra da indústria farmacêutica das vacinas no mundo afora. E uma guerra híbrida que atinge o Brasil também. Com a vacina chinesa, a Coronavac, e com a vacina russa Sputnik V também. Tem que levar em consideração isso. A vacina, por exemplo, cubana, não é nem mencionada como uma alternativa. Então, nós estamos numa guerra híbrida, numa guerra geopolítica estratégica, e que o Brasil está tendo, inclusive, uma guerra de conflito de interesses internamente entre governadores e demais membros da classe dominante. Perfeito, perfeito. A vacina cubana é a soberana, né? Deixa eu ver aqui, quem que já está conosco aqui. Boa noite, Chicão. A Tereza Emídia Silveira Truman, muito obrigado pela presença aí, obrigado mesmo. Tá aqui, ó, Tereza, deixa eu arrumar meu fone de ouvido aqui, que está com problema. A Tereza Emídia fala aqui, esse povo que não usa máscara deve ter ido para algum lugar e tomado vacina. Pode ser mesmo, viu? Esse povo aí, esses políticos aí que não usam máscara devem estar bem protegidos mesmo, viu? Não está errada, não. Marcelo, agora nós vamos passar para o nosso papo, já esquentamos os tamborins aí. Nós vamos falar sobre o populismo de extrema-direita, né? Que vem, o que esse populismo de extrema-direita, ele vem em desencontro com os valores democráticos. E, claro, ele teve a sua origem ultimamente, né? Ultimamente, que ele é do Guémon, né? E tem a origem nos Estados Unidos, lá no governo Trump, né? E, claro, com a submissão de quem? Do governo brasileiro Bolsonaro. Então, eu vou apresentar aqui uma matéria que o professor de assuntos internacionais e etnomusicologia, que ele estuda, enfim, né? Músicas de diversas culturas, diversos países. Ele é da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, é Benjamin Teitelbaum, não sei se é esse a pronúncia, mas o nome próprio é difícil dele. Durante quase um ano e meio, ele entrevistou e pesquisou influenciadores digitais ideológicos de extrema-direita. E, nesse meio, quem que ele entrevistou? Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, que está radicado na cidade de Richmond, né, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, né? E Steve Bannon, que é o guru do Trump, que, aliás, ele foi preso, acusado de corrupção e desvios de grana. Espera que está fazendo um barulho aqui. Aqui, ó. Então, ele foi preso, acusado de corrupção por desvios de grana na construção do muro do México. Enfim, ele pagou uma fiança de 5 milhões e está em liberdade vigiada. E também, ele entrevistou também, nada mais, nada menos do que quem? O conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, Alexander Dugan. E Benjamin aponta que a saga em curso, né, do tradicionalismo, enfim, ele objetiva o quê? Desconstruir os valores democráticos modernos por uma outra teoria, né? E ele considera o tradicionalismo, né, como algo mais radical que o próprio fascismo. Eu vou mostrar a matéria aqui. Espera aí, só deixa eu vou mostrar a matéria aqui, meu caro amigo, aqui, ó.
Eu vou procurar. Você está ouvindo um barulho constante aí ou não? Não. Não, o meu aqui eu estou ouvindo aqui, mas é do meu lance aqui. Então está aqui, ó. El País, uma matéria do El País. A destruição e agenda do tradicionalismo, a ideologia por trás do Bolsonaro e Trump. É a matéria aqui do El País, aqui, ó, do dia 12 de dezembro. Benjamin passou 15 meses entrevistando os principais ideólogos conservadores atuais para escrever A Guerra pela Eternidade, uma obra, né, que mostra a relação entre os gurus Olavo Carvalho, né, e Steve Bannon com esta ideologia antimodernista e de fundamentos religiosos. O que você teria a falar assim a comentar sobre essa teoria? Eu gostaria que você discorresse, né, sobre esses influenciadores e que, se possível, dá um destaque aqui para o nosso país. Olha, meus nobres, o que está acontecendo agora é uma combinação muito bem-vinda para a extrema-direita entre as tecnologias mais avançadas das redes sociais e o ultraliberalismo fascista. Porque, na verdade, assim, ó, o fascismo ascendeu principalmente nos anos 20, a partir da Itália, de Mussolini, logo depois de dois eventos extraordinários. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Revolução Russa, 1917-1921. Por que isso? Porque era uma resposta ao socialismo real e uma resposta à crise econômica dos países imperialistas. Notem que agora, a partir da crise de 2008, a crise econômica e financeira de 2008, nós voltamos a acender um forte viés fascista no mundo inteiro. Não só no Brasil. O Brasil é apenas um apêndice da geopolítica internacional. E ele carrega valores do imperialismo a partir de uma visão reacionária, conservadora, carregada por Donald Trump. Mas ele é o representante desse processo. Não é ele sozinho. Assim como não é o Bolsonaro sozinho. É toda uma estrutura dinâmica, ideológica, cultural, a partir da crise econômica, financeira, da crise política de representatividade, de legitimidade da democracia liberal burguesa que está em xeque. E aí o discurso bolsonarista, o discurso trumpista, ele cabe bem aos corações e mentes que desacreditam da representação política democrática. São os valores democráticos burgueses que não dão a resposta para a sociedade. E a crise econômica, ela exacerba esse processo. Com as novas tecnologias inseridas na dinâmica da linguagem, da comunicação e da informação ou da contra-informação, nós elevamos à 10ª potência esse tipo de abordagem reacionária e fascista. Então, o que está acontecendo no mundo é o decorrer de um processo do neoliberalismo que transformou-se em ultraliberalismo, que é a combinação do neoliberalismo com ideologias fascistas reacionárias. E não só por parte desses grupos de extrema-direita, não. O próprio capitalismo da direita liberal está cada vez mais se aproximando da direita mais extremada. Então, é um fenômeno da crise do capitalismo do século XXI. E esse domínio da cultura, da comunicação, da informação, do conhecimento é necessário para construir uma narrativa, uma ideologia que problematize no sentido de objetivar esse processo de reacionarismo e de fascismo pelo mundo, para atrair componentes que defendam o capital e defendam as formas mais reacionárias de defender os interesses econômicos da burguesia através dos soldados da internet e através dos soldados das ruas. Nobre Chicão e amigos.
Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, a Tereza Mídia fala, eu tomaria a vacina cubana. Eu também tomaria, certeza, certamente, nós precisamos mesmo de vacinas Ele é aqui, mais né? confiável que as outras ainda. Oi? A vacina cubana é bem mais confiável que a indústria farmacêutica americana. Exatamente, já li sobre isso também. Marcelo, a partir de janeiro, 18, se eu não me engano, de janeiro, os EUA vão ser comandados pelo Joe Biden, né? E, então, e sai o Trump, entra dos republicanos e entra o Joe Biden, que é dos democratas, desafeta de Bolsonaro. Você acha que a teoria do tradicionalismo, que o Lavo e Bannon são adeptos, num governo Joe Biden, ela pode retroceder, pode aumentar, ou ela pode reduzir, ou fica tudo como está? Bem, eu acho sinceramente que, como o Trump não está mais no controle do governo, a tendência é dar uma esfriada pelo lado de quem está comandando esse processo. Mas eu acredito que vai ser ainda um projeto em curso. Ele está navegando ainda, sabe? Ele não vai cessar, não. Ele vai continuar. Porque a crise do capitalismo, ela vai aumentar, nobre Chicão e amigos. E, como eu falei agora há pouco, a crise do capitalismo e da representatividade naufragada dessas eleições fajutas nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais, ela desacredita muito a política. Isso facilita muito a narrativa daqueles que acham que tudo é igual, que a política é uma só. Nós vamos ter que ir pelo lado do conservadorismo mesmo, das formas mais violentas e reacionárias de se contrapor à política, em vez de uma politização mais de base, mais da compreensão do fenômeno da política na luta de classes, que é a luta do povo contra o capital. Esse é o projeto que uma parte da esquerda mais combativa ela quer deflagrar e a outra parte quer tentar compor uma alternativa mais reformista e, por outro lado, a direita quer controlar, quer dominar o processo através de uma aparência democrática. Mas os grupos estão muito acirrados, sabe, Chicão e amigos? Vai continuar assim essa questão do reacionarismo, do fascismo, como um projeto do ultraliberalismo, porque o capitalismo está em xeque. Agora, com o John Biden, a gente não vai se enganar que o John Biden é um democrata, apenas pelo Partido Democrata. Que lá os dois partidos majoritários nos Estados Unidos são de direita, tanto os democratas quanto os republicanos. E o John Biden é o sujeito ainda mais ligado ao imperialismo, mais violento, mais do que Trump. Acreditem. O que Trump é um proto-fascista, nós sabemos. Mas Biden é um sujeito das guerras, da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão. Aquele sujeito que foi o braço direito do Obama na captura do Osama Bin Laden. É um sujeito da guerra da Síria. É um sujeito que está em todas as guerras. É um sujeito envolvido. O senhor da guerra. É um sujeito ligado à indústria petrolífera. Tanto que o George Bush, o filho, ele defendeu o Biden. E o George Bush é dos republicanos. E vamos lembrar bem que o George Bush é de uma família de petroleiros, de pessoas ligadas à indústria petrolífera nos Estados Unidos, no Texas. É um pessoal de muito dinheiro, pessoal ligado a bancos, ligado às estruturas de poder militares. Então, a tendência é cada vez maior, a partir de Biden, inclusive, de acelerar o processo da guerra híbrida e dos conflitos armados pelo mundo, porque os Estados Unidos ele declinou nessa pandemia e a China ela se reconstituiu, tornando ainda mais acirrada a disputa geopolítica. E aí que está o problema. O protofascismo e o fascismo estão por trás desses elementos todos. Vai continuar assim. Não tenho dúvida disso.
Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Estou pedindo aí, pessoal, para vocês puderem se inscrever no meu canal, né? Basta ir no canal do YouTube, basta acessar o YouTube, né? E se inscrever. Acesse o YouTube, digita lá TV ou Ponta Política e se inscreve, clica no sininho, é rápido e gratuita a inscrição, é bem rápida e gratuita, ok? Eu agradeço aí se vocês puderem fazer isso. E vocês que estão nos assistindo aí, por favor, se puderem compartilhar essa nossa live também, é muito importante para pegar um alcance maior aí de pessoas, né? Deixa eu ver aqui, Décio Maicote e Varley Lopes do Prado estão nos acompanhando, curtiram aqui também. Se quiserem fazer pergunta aí também, o Décio, o Maicote e a Varley, vão lá no blog, né, na página do blog do Chicão Somavila, no Facebook mesmo, vocês podem fazer suas perguntas, aí a gente mostra aqui também, ok? Então, vamos lá. O seguinte, segundo o pesquisador, né, o tradicionalismo promove, né, esse tradicionalismo, ele até fala na matéria, ele diz aqui na matéria, eu quero mostrar aqui para vocês, fala que a matéria, o tradicionalismo com T, deixa eu ver se eu acho aqui, que é para diferenciar. Onde é que está aqui? Deixa eu ver se eu acho. Vamos voltar aqui. Vou mostrar aqui para o pessoal a matéria. Está aí a matéria novamente. Daí ele diz aqui, mas... olha, ele diz aqui que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a escalada populista, conflito autoritário dos governos Jair Bolsonaro e Donald Trump suscita comparações com o fascismo. Mas o pesquisador da extrema-direita, né, norte-americano Benjamin e tal, no título original, ele diz aqui, ó, a cruzada em curso contra valores modernos democráticos, nós já falamos, né, nos dois países, pode ser melhor compreendida a partir de uma outra doutrina menos conhecida. Ele fala, o tradicionalismo com T, está aqui, até vou aumentar aqui para o pessoal que estiver nos acompanhando aí, ele diz aqui, ó, o tradicionalismo com T maiúsculo, ele fala aqui, ó, para diferenciar o do conservadorismo tradicional. Não que a alternativa seja melhor, o autor já se adiantou, né? Então, o que eu perguntaria para você nessa situação aqui? Ó? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Tá. Então, segundo ele, né, eu acabei de ler aí que o tradicionalismo promove ações, né, que vão desde o racismo, abrangendo teorias conspiratórias também, contra a pandemia do coronavírus e a vacina. Olha só como está tudo ligado uma coisa na outra, o que nós estamos vendo, ouvindo e vendo do nosso governo. Sendo originalmente uma escola espiritual filosófica que se tornou política em certo nicho. Olha só, os seguidores desta teoria acreditam que a humanidade está ao fim, né? Está no fim de um longo ciclo de declínio e vai ser concluído com destruição e renascimento. Eu pergunto, então, o que você teria aí a comentar sobre esse negacionismo, teorias conspiratórias, e sobre a crença dos seguidores de que a humanidade está no fim do novo ciclo e que poderá aí ser reconstruída a partir de uma destruição do que nós temos? Olha, eu quero tentar ser bastante didático para explicar esse fenômeno. Tá? Perfeito. Fique à vontade. Para quem não leu nos livros de história o que foram as cruzadas, vamos lembrar rapidamente que as cruzadas foram um levante de mais ou menos 700 anos atrás, até um pouco mais. E o que tinha nas cruzadas de elementos que combinam com o que está acontecendo hoje? Religião, como dispositivo de engrenagem, quer dizer, o aparato ideológico, o aparato militar, exército, a questão de interesses econômicos e a questão do conhecimento. O que aconteceu no Renascimento?
justamente um retorno a uma certa origem lá da Grécia Antiga, de que o conhecimento era necessário para a humanidade e para o progresso humano. E aí, o que a gente vê hoje no governo Bolsonaro? Quais os elementos combinados do negacionismo? Religião, aquela de extrema-direita, porque existe uma parte da religião que é uma religião mais libertária, mais progressista, que, na verdade, defende outros valores. Mas uma outra parte importante e muito reacionária defende os valores da violência, do conservadorismo, das formas mais arbitrárias, autoritárias possíveis. Nós temos o exército, a pátria, a propriedade, quer dizer, a defesa dos valores econômicos individuais, a meritocracia e o conhecimento negado. Só o que vale é o conhecimento que é um conhecimento construído de forma tradicionalista e não conhecimento da academia. É uma negação da ciência, por um lado, como fizeram lá atrás os papas, que negaram Galileu Galilei, que colocaram na fogueira o Giordano Bruno e foram atrás daquelas pessoas consideradas perigosas para a ideologia reacionária da Igreja Católica naquele período. Então, nós não estamos vendo novidade alguma. O tradicionalismo é justamente manter as tradições, conservar os padrões de conquistas dos interesses daqueles mais aburguesados, mais endinheirados e mais ligados a lastros conservadores ideológicos. Família, tradição, propriedade, religião, esses são os valores defendidos. Aqueles que o Olavo de Carvalho defende, aqueles que o Steve Bannon defende, que o Donald Trump defende, cada qual com a sua religião, mas defendem. Então, na verdade, nós estamos vendo um filme repetido de muito tempo, de séculos, secular, milenar. Então, não é novidade, a gente tem que combater isso de qualquer maneira. O racismo, por exemplo, como uma ferramenta de continuar as tradições, o machismo também, a xenofobia, que é o pavor a povos estrangeiros, que tem que ser combatidos, porque retira o emprego daqueles que residem no país, que não é só do Brasil, não. Isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa de conjunto. Então, esses valores estão muito arraigados na sociedade. Muito porque a parte da esquerda, parte dos socialistas, dos comunistas, não conseguiram ainda ter um discurso, dar conta de um discurso mais progressista que inclua a humanidade no sentido mais libertário. Porque o stalinismo também fez um desserviço na ex-União Soviética. Fez um serviço muito ruim, de forma burocrática, institucionalista, violenta, que o Stalin foi muito violento. E aí desacreditou parte da esquerda e parte da humanidade. Começou a olhar o socialismo real com desconfiança. Tem esse elemento também combinado. Então, o tradicionalismo resiste. Quando a economia está indo para o pau, naufragando, a quem que você se segura? Na religião. A pobreza, a miséria estão vindo, se segura na religião. Se segura na forma de pensar o mundo como era antes, numa lembrança de que era bom, só que era uma fabricação do bom. A ditadura militar, ela tem um discurso do que era bom, mas, na verdade, colocou o país de joelhos para o imperialismo e empobreceu a sociedade brasileira durante 21 anos. Mas a ideologia que fica é a ideologia do bom. A narrativa daquilo, de certa maneira, ajudou as pessoas a viverem melhor, com mais segurança, com mais equilíbrio social. Tudo uma farsa, como agora está sendo. A continuação da farsa de uma ideologia política produzida, fabricada há mais de 1000 anos. É isso que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo inteiro. Ou pelo menos parte do mundo.
Perfeito, perfeito. Estamos aprendendo bastante aí com o professor. E segundo o pesquisador Benjamin, o tradicionalismo, né, o movimento tradicionalista é uma das facetas, bem que você falou, mais conservadoras da extrema-direita mundial, e que ela reverbera, reflete, repercute, né, na vida política de diversos países. E o professor Benjamin, ele fala que a grande consequência é que o tradicionalismo acrescenta uma motivação espiritual que poderia, né, ser simplesmente uma agenda política do populismo de direita, antiprogressista. E as pessoas podem aderir por diferentes razões, como você falou aí, ressentimento econômico, racismo, antifeminismo, mas o tradicionalismo ele oferece, diz o professor, uma motivação religiosa, que você falou. E é esse um elemento importante, né? No caso de Olavo Carvalho, por exemplo, ele não expressa apenas o ódio pelas elites, né? O desprezo à ciência, à mídia, às universidades. Segundo ele, diz que existe também a visão, né, de um certo mandato espiritual com o desejo de destruir grandes organizações, como a União Europeia e as Nações Unidas. Olha só, e aos seus olhos, né, do Olavo, a destruição é uma coisa boa. Isso é assustador e preocupante, diz o professor na matéria dele, na entrevista. E os tradicionalistas, ele segue dizendo, acham que essas grandes organizações querem unificar e se unir o mundo com o comunismo, ou com a denominação, a dominação chinesa. Então, diz o professor Olavo, quer ver o estabelecimento, quer ver o Brasil quebrado, ser quebrado em peças e fraturado. Sejam milhares, né, sejam de pessoas, de empresas, sejam militares, a universidade, a mídia, enfim, a destruição é a agenda, diz ele. Eu vou mostrar aqui também. E eu peço para você, o que motiva essas pessoas, ou melhor, né, claro, melhor dizendo, o que motiva os seguidores dessas criaturas do mal aí a aceitarem e acreditarem piamente nesta teoria, o tradicionalismo, de que a destruição é boa? Como que dá para entender isso, Marcelo? Deixa eu ler antes o nome aqui, quem que veio aqui. Celso, olá, primão, Chicão, boa noite, Deluar, tá Luar aí em Guarapari, no Espírito Santo. Um grande abraço para você aí, bicho. Então, o que você teria a dizer sobre isso que o professor acabou de colocar ali? Bem, nós citamos algumas relevantes, pontuais questões aqui que envolvem esse tipo de pensamento e de ideologia, né? Vamos entender o seguinte aí. O que está acontecendo no mundo inteiro, de forma geral? A gente percebe, por exemplo, o empobrecimento da classe média, que, de certa maneira, é a mais reacionária de todas, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma miserabilidade por parte das condições de vida, a violência generalizada, não só apenas do tal banditismo tão alardeado pela direita mais conservadora, mas a violência de todas as formas possíveis. Uma violência generalizada na sociedade. E aí as pessoas se apegam ao tradicionalismo. Viu como naquele tempo era melhor? Regime militar, por exemplo. Nossa, mas a gente podia sair na rua à noite, que não tinha problema. A gente não tinha esse negócio de beijo na boca entre homens com homens, mulheres com mulheres. Isso aí é uma coisa absurda para as nossas crianças. Tem todo um discurso aí que as coisas estão piorando. Aí tem os valores da família afetados, a questão da moral dos bons costumes. A gente tem que acabar com isso tudo. A destruição desse modelo tem que ser imediata na cabeça deles. Eles não aceitam que a sociedade é uma sociedade em mutação. É uma sociedade que se transforma ao longo da história. Ela não está parada no tempo. É um processo que vem se modificando. E os mais tradicionalistas, mais conservadores, não aceitam isso daí. Eles querem acabar com isso tudo e refundar uma sociedade baseada numa ortodoxia, numa rigidez de costumes, de valores, de princípios.
de acordo com aquilo que os pais, os avós consideravam os ideais para os seus filhos. Uma família mais normal, entre aspas, uma família mais equilibrada, uma família que pudesse toda ela compartilhar os mesmos valores em comum, sair na rua e ver todos os abraçados, familiares, sem nenhum tipo de distorção de gênero, de grau, em termos de misturas, de raça, de etnia, de crença, de valores. É uma sociedade que precisa ser destruída, destituída da sua forma que agora está se apresentando. Eles não aceitam o progresso social, por mais que seja um progresso cheio de contradições. De um lado avança, do outro lado retrocede, e assim caminha a sociedade mesmo. A sociedade não é feita só de avanços, ela é feita de retrocessos. E às vezes os retrocessos são maiores que os avanços, e que nós estamos vendo agora. Não pelo lado dos costumes, mas pelo lado da economia, do bem-estar, do desenvolvimento humano. Nós pioramos. A tecnologia avançou, mas em compensação nós empobrecemos. Empobrecemos em termos de renda, em termos de emprego, e empobrecemos também no sentido de compreender melhor a vida. Então, é uma dificuldade muito grande aceitar isso que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Aqui eu estou mostrando aqui, ó, Bolsonaro, na reunião que tiveram, que a comitiva dele teve nos Estados Unidos, logo no início do governo, Jair Bolsonaro ao lado do ideólogo de extrema-direita, Olavo de Carvalho, e do chanceler Ernesto Araújo, que é um negacionista, né, seguidor, inclusive, dessa política da desconstrução, né? E também aqui, ó, esse aqui é o Steve Bannon, que foi preso, era o guru do Trump, e era o guru do Trump ainda, ele foi preso por desvios de dinheiro da construção de empresas que ajudaram, enfim, que construíram o muro entre México e Estados Unidos, né? E está aí, ó, Steve Bannon, ex-estrategista, ao deixar a Corte Federal de Manhattan em 20 de agosto, após ser acusado de fraude e conspiração. E essas... Você veja como está aqui, ó. Depois tem mais outras matérias aqui para baixo, mas, Marcelo, o autor Benjamin, o autor da pesquisa, segundo ele diz que essas ideias extremistas apareceram basicamente no mesmo momento, tudo junto, né? E pelas mãos de quem? De Bolsonaro, Trump e Putin, ou Putin. Não pelas mãos de Bolsonaro, Trump e Putin junto, mas pelas mãos de figuras atrás delas, como ele até põe aqui, como uma espécie de Rasputin. Os conselheiros místicos influentes, né? aqueles conselheiros, né? que vivem fazendo a cabeça, etc., e tudo, como hoje nós temos. Então, eu pergunto para você, no Brasil, quem seriam esses influentes ou os Rasputins que orbitam ou circulam ao redor do governo? Existe isso? Quem seriam esses elementos, esses Rasputins daqui, esses conselheiros que ficam já envenenando o pé de veneno? Olha, nobre Chicão e telenautas, o que acontece? Muitos desses tais conselheiros aí, eles são oportunistas de plantão e ocasião. Muitos deles nem acreditam nessas teorias estapafúrdias que eles mesmos criaram para se manter em torno do Bolsonaro. Porque eles encontraram uma oportunidade para orbitar em torno do Bolsonaro para conseguir alcançar seus privilégios e interesses. Muitos deles, eles não acreditam naquilo que é um princípio basilar de todo o indivíduo. O sujeito tem uma filosofia política e ideológica. Essas pessoas não têm nenhuma. São muito interessadas no bem próprio e no bem interessado em compartilhar com seus familiares, os seus consórcios, né, de interesses. E alguns deles acreditam de fato, é verdade. Agora, esses ideólogos aí, eles estão na universidade, pasmem. Eu, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná,
Eu conheço muitos desses sujeitos. Por incrível que pareça, nós estamos numa universidade aqui no sul do país, que é uma das mais importantes do Brasil. Você veja que tem pessoas em muitos departamentos aqui que acreditam nessas ideias estapafúrdias, inclusive nas ciências humanas. Sujeitos, pessoas tradicionalistas, conservadoras, reacionárias. E não é só no departamento da tecnologia, das engenharias, não. E não é só no direito. Também na história, por incrível que pareça. Nós temos vários historiadores que são conservadores. E muitos deles refutam as ideias progressistas. Eles estão em toda parte, nobre Chicão e telenautas. Essa ideologia conservadora, reacionária, tradicionalista e de negação da ciência, não que ela não possa ser questionada, ela não só pode como deve, mas da forma correta, da forma com argumentos, com uma base também argumentativa sólida. E não como eles fazem, de que a qualquer jeito, de forma superficial, de forma de senso comum, justamente para atrair as pessoas que não têm conhecimento do lado deles. É esse o interesse que eles têm. E esses ideólogos, eles estão orbitando em torno do governo, mas também estão fora do governo. Tem gente que não ganha nada com isso, que ecoa essa ideologia. E isso está em toda a sociedade, está permeado em toda a sociedade, nobre Chicão. E esse fenômeno nos Estados Unidos é avassalador. Os Estados Unidos é um dos países mais fundamentalistas do mundo. Não é brincadeira, não. A maioria dessas pessoas acredita em ET, mas não que não possa ter um ser que possa viver em outro planeta. Não é isso. Eles acreditam de qualquer maneira. É no OVNI, é no ET, que você possa morar num lugar transcendental, que você possa acreditar em Deus muito, muito antes de qualquer coisa, sem questionamento nenhum. Os valores são muito conservadores, muito tradicionalistas, muito religiosos, arraigados numa moral cristã absurda. Então, esses ideólogos estão permeando toda a sociedade no mundo, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país super reacionário e fundamentalista, e no Brasil, pela ignorância, analfabetismo, e não é só da pobreza, não, é da classe média, que é o pior. Muitos deles têm ensino superior e são muito mais ignorantes do que a pobreza. Não dá para você discriminar a pobreza, não. O mais grave está na classe média com ensino superior, que deveria, aspas, ter mais consciência e construir uma narrativa muito diferente do que eles constroem. Isso é uma lástima, infelizmente. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Luiz Carlos Heleno está nos acompanhando. A Tereza Emídia, o Fábio Cristiano, Ari Lima de Almeida, Maria Helena Somavila, o Irineu Pedro Pastro, né? E o Edmilson Vieira. Nós agradecemos aí a presença de todos vocês e a gente pede, se vocês puderem compartilhar essa nossa live, é muito importante, muito legal, para que mais pessoas aí, enfim, conheçam as opiniões, as colocações dos nossos convidados, né? Então, mas estamos aí já com quase 1 hora de programa, meu nobre amigo, como você sempre me chama também, Marcelo Marcelino. E nós vamos encerrando aqui a nossa live, e eu deixo aqui um espaço para você dar um alô para a turma, um Feliz Natal, que esse sim, agora hoje é o último programa do ano mesmo, vamos voltar o ano que vem. Eu voltei, como nós havíamos tratado semana passada, né, que a gente ia fazer aquele último e tal, do ano, só voltar o ano que vem, mas eu achei muito interessante esse programa, consultei você antes, ver se você achava interessante também, para que a gente colocasse em pauta. E você também consentiu, achou legal, importante, então nós trouxemos aqui esse programa. Beleza? É com você. Bem, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Estou sempre à disposição no Nobre Amigo para conversar com os telenautas, discutir os assuntos mais importantes e relevantes da política, da economia, da sociedade brasileira e mundial. E eu acho que a gente vai ter muita conversa daqui para frente.
não vai cessar no Natal, no Ano Novo, não. Ao contrário, como nós já havíamos apontado nos programas anteriores, nós vamos chegar a bater os 200 mil mortos no Brasil 31 de dezembro aproximadamente. Nós estamos encaminhando para isso daí, infelizmente. Hoje eu tive uma notícia de que o número de crianças infectadas e nos hospitais mais que dobrou no Brasil, mais que dobrou em São Paulo, que é o maior centro brasileiro populacional, né? São cerca de 40 milhões de habitantes, né? Mais que dobrou o internamento de crianças com Covid no estado de São Paulo e também no Brasil, podemos afirmar também. Então, a situação é gravíssima, a situação é lastimável e nós não teremos uma vacina que chegue a contento para a população brasileira em pouco tempo, não. Nós temos que continuar nos cuidando. Eu, por exemplo, já peguei coronavírus, mas eu sou assintomático. Então, felizmente, para mim, não aconteceu nada. E eu que, na verdade, não saio muito de casa, Nobre Chicão e companheiros, só para vocês terem uma ideia. Eu sou uma pessoa que fico muito mais em casa do que se imagina. E mesmo assim, eu acabei pegando através de outra pessoa próxima a mim, mas que para mim não aconteceu nada. Mas eu peço que as pessoas se cuidem, que muita gente jovem está indo para o pau, falecendo com coronavírus. É sério. Então tem que se cuidar muito. E eu quero desejar um Feliz Natal antecipado ao nobre amigo Chicão de sempre, aos telenautas que nos assistem, nos acompanham às quintas-feiras, e aguardar que você nos convoque a qualquer momento aí que achar necessário e que a gente puder atender com o maior prazer. Sucesso, um abraço e até o próximo encontro. Legal, agradeço bastante suas palavras, suas colocações, esse alerta que você deu aí de que até crianças já estão, e realmente eu li também sobre isso, é incrível, mas sabe o que acontece? É que os pais saem de máscara, uns que saem de máscara, uns usam até aqui, tudo bem, mas saem de máscara, mas não colocam máscara nas crianças. Às vezes recebem visitas em casa, todo mundo com máscara, mas as crianças não, porque o povo tem a percepção que criança não pega o coronavírus, não é infectada, entende? Então, eu acredito que seja por aí que a coisa esteja recrudescendo aí, claro, falta do uso de máscaras, de higienização, aglomeração, mas as crianças sendo afetadas por essa falta de cuidado, essa falta de confiança que foi passada, que criança não pega, né? Mas legal, no mais, eu deixo um abraço para todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço para você, Marcelo Marcelino, e caso tenhamos alguma coisa excepcional, nós voltamos aí com a live, ok? Senão, é só em 2022. Um grande abraço para você, meu amigo. 2021! Beleza.